Boa noite a todos. Hoje a nossa aula vai abordar as principais intercorrências com o uso da toxina botulínica, com foco de conhecimento clínico, prevenção e manejo. A toxina botulínica é um medicamento, para quem já teve aula com toxina botulínica, da toxina a gente sabe que é um medicamento, né, que é utilizado na área da estética. Ela é muito utilizada, ela é a porta de entrada, às vezes, de outros procedimentos no nosso consultório. Então, a proposta dessa aula não é só decorar a complicação, mas entender por que que ela acontece, para a gente frear, que ela ocorra nos nossos pacientes, né? Na estética avançada, a intercorrência quase nunca surge do nada. Ela surge normalmente, por conta da falha da leitura anatômica que o profissional tem, por erro técnico e pelo planejamento insuficiente do profissional. Então, ao longo da aula, nós vamos conectar anatomia, fisiopatologia e conduta clínica, tá? Que é o que nós vamos abordar nas principais intercorrências causadas aí pelo uso da toxina botulínica, tá? É, o artigo que nós vamos utilizar para embasar essa aula, ele é um artigo que foi realizado pelos alunos do IAL com a minha orientação. Então, é um artigo que está bem completo, que fala, nós fizemos um levantamento, uma visão geral e panorâmica dos importantes ali, efeitos adversos que nós visualizamos na nossa pesquisa relacionado à aplicação da toxina botulínica. Ele reúne achados recorrentes, como a pitose palpebral, olho seco, edema local, cefaleia e assimetrias. O ponto forte é justamente organizar todos esses eventos adversos. Tem alguém com o microfone ligado, gente. Isso eu desligo aqui. Então, o ponto forte dessa pesquisa, junto com os alunos, foi organizar todos esses efeitos adversos, essas intercorrências que aconteceram com os pacientes, e apresentar em um material, né, mesmo que seja de forma sutil e resumida, porque senão iria ficar um trabalho muito grande, mas a gente aborda coisas importantes e também uma porcentagem que foi encontrada com mais frequência na pesquisa, tá? Nos artigos científicos, da pesquisa. Esse artigo e essa aula, ela deve ser abordada com vocês. Na verdade, o artigo, ele é uma base de uma revisão científica, então ele não pode ser, é, como que eu vou falar para vocês? Acatado como uma fonte isolada da conduta, tá? Até mesmo porque cada paciente ele responde de uma forma, cada anatomia tem paciente que tem variações anatômicas, então a gente não isola aqui a conduta, mas a gente vai delimitar o que a gente mais encontrou na nossa pesquisa, tá? Sim. Então, as intercorrências com a toxina botulínica acontecem na maior parte das vezes por uma combinação de fator técnico e fator anatômico, tá? Aqui a aplicação é diretamente no músculo-alvo. Então, tanto a anatomia quanto a parte técnica, que alvo e dose, elas têm que estar bem alinhadas com o profissional, senão pode ocorrer o que a gente vai falar mais à frente, tá? Isso inclui, nessa abordagem,
pontos mal posicionados, ou seja, o ponto não está lá naquela musculatura, o seu ponto de ação, o seu ponto-alvo, não está bem posicionado em cima daquela musculatura, de fato, então é importante o conhecimento anatômico, a profundidade do alvo, que é aquele músculo. Não está na profundidade adequada, ela está na profundidade inadequada. Então, a gente tem que saber se esse músculo-alvo ele está de forma superficial ou profunda. Normalmente tem músculo que está um em cima do outro, né? Então, quando a gente aprofunda a nossa agulha na aplicação, a gente acaba pegando o alvo, músculo que está abaixo e não o músculo que você gostaria de relaxar, tá? Com a toxina botulínica. E aí já gera um problema no paciente que vocês vão ver lá na frente que a gente vai falar essa questão de profundidade inadequada. Então, também é necessário, mais uma vez, a anatomia. Você compreender se esse músculo ele se encontra de forma superficial ou profunda. O excesso de volume, a dose da aplicação ali da nossa toxina botulínica, também é importante para a gente não ter essas intercorrências no paciente. Excesso de volume que eu falo na região do frontal, 4 unidades em cada ponto em toda a região de frontal. Já pode gerar ali um problema para o paciente. 4 unidades é muita coisa, tá? Em região de frontal em cada ponto. A diluição errada desse produto também pode gerar problemas para você, tá? A leitura incorreta daquela musculatura, se ele é mais forte, se ele é um músculo forte, se ele não é um músculo muito forte, a força desse músculo também pode gerar falhas na sua dose ali de ação daquela musculatura. Então, você aumenta, se ele é um músculo que não tem muita força, você coloca lá 3, 4 unidades nele, dependendo da ação do músculo, se ele é um músculo depressor ou é levantador, você pode gerar também problemas ali no seu paciente, tá? E a falha da avaliação da dinâmica desse músculo, que está associado ali à força desse músculo, da onde você vai aplicar a toxina botulínica. Quando eu falo de força e dinâmica, é quando a gente pede lá para o paciente fazer a mímica, levanta a testa, e aí a gente vai ver a força desse músculo, a contração desse músculo, tá? A dinâmica desse músculo, se ele é muito forte, se ele não é muito forte. A gente nunca pode pesar a mão. Eu vejo profissionais colocando 5 unidades de uma vez só na primeira aplicação na região do prócero. É o músculo pequenininho. Tem paciente que tem muita força? Tem. Mas pesar a mão assim logo na primeira dose, a gente não aguarda 15 dias e depois tem o retorno lá daquele paciente, faz lá 3 unidades e espera o retorno. Se ainda tem uma contração, faz mais 2 unidades, tá? Não pese a mão inicial, ainda mais se você não conhece esse paciente, é a primeira vez que ele está fazendo toxina botulínica com você. Então, tenha cautela também nessa parte, que você também já freia ali uma intercorrência no paciente, tá? É, O principal mecanismo é a difusão da toxina para os músculos adjacentes, tá? O principal mecanismo ali que a gente tem que pode gerar um bloqueio indesejado no paciente e trazer ali um problema para nós profissionais, tá? Além disso, existe também os efeitos relacionados ao trauma da punção da nossa agulha, a entrada da agulha, a gente sempre aplica com agulha, então a gente tem hematoma, traumas na região e no tecido, e as alterações transitórias de retorno venoso e linfático, por conta também do trauma, tá? E dependendo da região. Aí a gente tem que entender também todo o sistema de drenagem do nosso corpo, principalmente da face, tá? O resumo, assim, em geral, do que essa parte do slide está falando para vocês, que a técnica até pode ser simples, né? Porque todo mundo acha simples ali, alguns profissionais, pegar a agulhinha, a seringa, fazer lá a sua diluição, aspirar a toxina e
injetando no paciente, mas os milímetros mudam completamente o resultado do nosso paciente, tá? E todos esses fatores que a gente falou anteriormente. Aqui no slide, vocês vão ver, visualizar aqui embaixo um QR Code, do artigo científico na íntegra, tá? Aqui vai levar lá para o site da revista do IAL e vocês vão conseguir baixar o PDF desse artigo que eu trouxe aqui para a gente abordar na nossa aula, que é muito interessante. Mais uma vez, foi feito com os alunos do IAL, um trabalho rico para a ciência, tá? Eu fui orientadora deles, então um trabalho bem legal, ficou bem. Boa noite. Vim para cá para ver aqui o chat. Ficou bem interessante e dá-lhe um norte para os profissionais, né, da área da estética, principalmente para quem está iniciando nessa área. Então, aqui vocês conseguem apontar o celular para cá, a câmera do celular, e acessarem esse trabalho. Para quem chegou agora, gente, eu estou muito, muito gripada, tá? Então, se vocês não conseguirem escutar ou entender o que eu estou falando, manda no chat aí ou fala em áudio que eu repito o que eu falei, tá? Porque eu não estou conseguindo ouvir muito bem, tá tudo tamponado, não estou conseguindo ouvir muito bem também o meu som saindo. Então é só sinalizar que eu repito. Então, ó. Determinantes do risco. A gente tem o plano errado, o ponto errado, a diluição, o volume da nossa diluição errado, inadequado, a seleção ruim do paciente, tá? Às vezes aquele paciente é, a expectativa dele é totalmente diferente do que da ação da nossa toxina botulínica, tá? Então a gente tem que avaliar muito bem. Às vezes, em um paciente, para quem vai tratar, assim, a gente aqui fala de estética, mas às vezes vem um paciente com síndrome de Bell que é para melhorar a simetria da face com a toxina botulínica. É preciso preparo e as doses são diferentes para esse tipo de paciente. Então, é outra questão, tá? É uma questão terapêutica. E aí tem que ter um preparo específico profissional para trabalhar com essas questões terapêuticas. Aqui a gente só vai abordar a estética. Então, a seleção do seu paciente, se ela for ruim, também te traz um problema, tá? A baixa leitura do padrão muscular individual. Cada paciente tem a sua força muscular, a dinâmica do músculo, tá? Então, isso tem que ser avaliado muito bem. Tem paciente que tem frontal tipo 1, aí vocês, quem ainda não assistiu a aula, não passou pela aula de toxina botulínica presencial, ainda vai entender o que que é frontal tipo 1, tipo 2, tá? Então, tem pacientes que têm, o paciente ele tem a anatomia individual dele, tudo isso tem que ser avaliado individualmente, tá? A fisiopatologia dominante, a difusão para o músculo adjacente, perda de função, tá? Trauma da injeção, bombeamento veno-linfático também é importante compreender esse bombeamento linfático da região porque uma das intercorrências que a gente tem é o edema. Então, aqui é importante, principalmente no orbicular, isso a gente vai falar mais à frente. E aonde mora o erro ali é a glabela, a fronte, frontal, tá? Região periorbital e infraorbital. São as zonas onde milímetros fazem diferença. Então, ó, glabela, conjunto prócero e corrugador, tá? Essa região aqui, conjunto prócero e corrugador. Região do frontal, essa região aqui da testa e região periorbital e infraorbital, essa região aqui, tá? Então, são zonas que a gente tem que ter muita atenção. Ah, tem outra zona também que eu estou pegando muito paciente de outro profissional para tratar, mas infelizmente tem dever de casa que o paciente tem que fazer
e é a aplicação incorreta no DAO, tá? Pega, que a gente vai falar aqui também, que eu coloquei. Não foi abordado no artigo científico porque ele não é uma intercorrência, apesar que a assimetria entra também, né? Que traz ali um desconforto para o paciente, mas ele não foi levantado nos artigos científicos, tá? Mas eu coloquei aqui porque eu estou pegando muito paciente que está vindo de outros profissionais para eu tratar essa problemática, mas infelizmente a toxina botulínica tem ali um tempo de ação nela, né? Que é ali de 2 a 3 meses. A gente consegue frear em alguns pacientes voltar, que é fazer com que essa musculatura, com a atividade ali elétrica, da corrente elétrica, correntes excitomotoras, mais a laser terapia, mais exercício de fisioterapia em casa, que a gente passa para o dever de casa do paciente, a gente consegue reduzir esse tempo para 1 mês, voltar ali o movimento daquela musculatura que foi aplicada a toxina botulínica erroneamente, tá? E a gente está falando de terço inferior, que a gente vai falar mais à frente dessa aplicação do DAO, tá? Então, vou passar aqui o slide. Alguma pergunta até aqui, gente? Podem trazer também casos de fora para a gente conversar, tá? Então, aqui a gente já passa por uma parte mais técnica e anatômica, né? Se a anatomia funcional desse paciente não for respeitada, o manejo vira correção de erro. A gente só vai ficar corrigindo erros, tá? Isso é péssimo para o raciocínio clínico e péssimo para o nosso paciente. Então, a gente tem que conhecer a musculatura, tá? Na glabela, precisamos lembrar que a relação entre prócero e corrugador, e as proximidades ali fundamentais ou funcionais, como estrutura dessa região, tudo tá ligado, né? Orbicular, é, são afetadas por difusão, ou seja, a nossa toxina que a gente aplica aqui na cabeça do corrugador, que a gente tem a cabeça e a cauda do corrugador, ela pode difundir, ela pode migrar, tá? Igual o nosso ácido hialurônico. Ela pode migrar e o outro músculo que não é o alvo da aplicação, ele pode favorecer ali, entrar em fator, né? Para o favorecimento de alguma intercorrência. E aí, nessa região, a gente tem a ptose palpebral, que a gente vai abordar ela mais à frente. Na região do frontal, não pode ser analisada sozinha essa região. Nenhum músculo pode ser analisado sozinho, tá? Eu costumo falar lá na aula de toxina botulínica que a gente tem, que às vezes o paciente no orbicular, ele não tem tanta ruguinhas aparecendo ali pra gente quando ele faz a contração. E aí, alguns profissionais acham que ele não deve ser abordado. Não devo aplicar toxina botulínica ali porque não tem ruguinha nenhuma. A ruga dinâmica, quando faz o movimento que aquela ruga aparece, mas está errado, tá? Porque quando a gente faz o relaxamento dos outros músculos superiores que estão também conectados ali ou próximo de uma musculatura que tem movimento, todas elas têm movimento, ela se torna mais forte. E aí esse paciente, ele vai começar a marcar a ruguinha lá no orbicular, onde você não visualizou nenhuma ruga dinâmica aparecendo com a contração, tá? Então, mesmo que ele não tenha, faça uma unidade, dá-lhe um relaxamento na região, porque com o passar, o paciente vai é, sentir ali a, a contração maior desse músculo. E muitas das vezes, quando a gente aborda lá o frontal com doses altas, acima de 2 unidades em cada ponto, esse paciente, ele relata peso na região palpebral, tá? Na região palpebral. Então, ele relata um peso nessa região. Então, tudo isso a gente tem que observar
o peso palpebral, ele não chega a ser uma intercorrência, mas gera desconforto para o paciente, tá? Também tem que ser avaliado a flacidez da região de pálpebra superior e pálpebra inferior, as assimetrias que o paciente tem. Ele levantou lá a testa, o frontal, para você avaliar. Sempre avalie com mímica. Se você observar alguma assimetria no paciente, o que que é assimetria? Uma sobrancelha é maior e a outra é mais alta e a outra é mais baixa, tá? Isso já é uma assimetria. Então, pega o espelhinho, mostra para o paciente. Olha aqui, fulaninha, tá vendo aqui? Você tem uma assimetria nessa sobrancelha. Essa daqui é mais alta e essa é mais baixa. A gente vai fazer a aplicação da toxina botulínica nessa. Não, primeiro pergunta para ela, qual que você gosta mais, dessa mais alta ou dessa mais baixa? Ela vai responder, ah, eu gosto dessa mais alta ou eu gosto dessa mais baixa, tá? Se ela falar que ela gosta da mais alta, infelizmente, não tem como a gente corrigir essa simetria na questão de aplicação de toxina botulínica. Mas a gente pode, eu não consigo deixar o arqueamento dessa sobrancelha mais alto. Se ela falasse na mais baixa, eu posso aplicar aqui na mais alta e descer um pouco essa sobrancelha. Mas o que que eu posso fazer de estratégia para ajudar essa paciente? Um ponto avançado que é no meio da sobrancelha e na cauda, para eu abrir um pouco essa sobrancelha aqui, somente desse lado, tá? E aí a gente vai, conversa, passa tudo isso, alinha tudo isso com o seu paciente, porque tudo que é alinhado e mostrado para ele, que ele já tem aquela simetria, não te gera problemas depois. Agora, tudo que você não passar para ele e acontecer, vai te gerar problema, principalmente mensagens aí no seu WhatsApp, tá? Então, a gente tem que avaliar essa região, essa parte também. Na região periorbital e no orbicular, ela precisa ser tratada com mais critério, tá? Essa região aqui, ó, que eu estou falando, tá? Ela precisa ser tratada com mais critério, porque ela interfere ali no fechamento da pálpebra do nosso paciente, também na proteção ocular que essa região faz, tá? E também na dinâmica de drenagem dessa área, dessa região, tá? Então, antes da gente corrigir, pegar a seringa, pegar a seringa e já aplicar a toxina, a gente tem que fazer toda essa avaliação da dinâmica desse músculo, da assimetria que esse paciente já tem e alinhar junto com ele. Tá aparecendo aqui, gente? Espera aí que eu vou responder as mensagens. A gente consegue ver essa diferença pedindo para ele contrair a face. As assimetrias a gente vai conseguir identificar na contração. Eu vou pedir para ele levantar a testa, ele contrair fazendo as mímicas, tá? Mímica de bravo, de cheirinho, de levantar o frontal. E aí eu vou ver que uma sobrancelha sobe mais e a outra não, fica desce, tá? E aí eu vou pegar o espelhinho e vou mostrar para ele. Aí a nossa toxina botulínica, ela tem ação de 15 dias ali para relaxar essa musculatura, né? Então, só com 15 dias ele vai voltar para mim. Eu vou pedir para ele fazer, vou fazer a filmagem. Sempre, eu não gosto de foto, sempre filmem. Por quê? A mímica, o paciente, não é um movimento dinâmico, não é? Você tá vendo ali a simetria quando ele tá fazendo o movimento. Então, filmem o antes e depois da toxina botulínica de vocês. A foto, às vezes a gente não vê esse movimento de assimetria que tem principalmente na região de sobrancelha, tá? Às vezes também tem paciente que tem um afundamento aqui nessa região do crânio. Quando a gente faz a toxina botulínica, a gente relaxa o frontal, o músculo. Então não fica pressionando mais essa região. Então, ele vai perceber mais esse afundamento após a paralisação ali, o relaxamento dessa musculatura. Resumindo, com 15 dias esse paciente vai voltar para mim e eu vou ver se realmente alinhou a sobrancelha ou se eu tenho que fazer ainda ajustes, fazer mais uma unidadezinha naquela que está levantando demais, ou fazer mais dose avançada aqui na cauda,
no meio e na cauda da sobrancelha para levantar essa daqui, tá? Então, a gente vai fazer esses alinhamentos com ele. Então, ao contrair a face, a gente vai conseguir identificar a simetria e alinhar com o paciente qual lado que ele gosta mais, a sobrancelha mais alta, a sobrancelha mais baixa. Com 15 dias ele vai vir e eu vou deixar já alinhado com ele, que talvez com 15 dias eu tenha que aplicar mais dose, tá? Sobre a glabela, pode repetir o que você falou? Sim. Na glabela, nós temos que lembrar o conjunto prócero e corrugador. Prócero, corrugador, tá? Eles estão ligados ao conjunto glabela, tá? E eles têm uma aproximação funcional com estruturas que afetam, que são afetadas ali com a difusão. O que que é difusão? Apliquei a gente, por conta da dinâmica ali do músculo dele, da força. Mas não vamos pecar pelo excesso. Então, faz 3 unidades e se tiver que fazer mais no retorno, a gente faz. Por quê? Esse conjunto aqui, glabela, eles é que causam a maior intercorrência que a gente tem aí com a aplicação da toxina botulínica, que é a pitose palpebral, tá? E a pitose palpebral, ela acontece porque esse produto que a gente aplica aqui nessa região, principalmente no corrugador, esse músculo aqui, ó, de cima da sobrancelha. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Os corrugadores, que são os músculos em cima da sobrancelha, que tem a cabeça do corrugador, que fica no início da sobrancelha, e a cauda, que fica mais ou menos aqui, tá? A aplicação de modo errado, a entrada da sua agulha, se ela não for para cima, a aplicação mais profunda em cauda, a dose excessiva nessa região pode causar uma pitose palpebral, tá? No paciente, porque a gente pega o músculo, deixa eu puxar para cá, deixa eu fechar aqui. A gente acaba pegando o músculo elevador da pálpebra, tá? Então, a gente acaba pegando esse músculo aqui, porque ele está muito próximo. Aí, o que que acontece? Aqui foi levantado, ó, o músculo corrugador. Tá vendo ele levantadinho aqui? O que que acontece aqui? Se eu aprofundo a minha agulha, na região de cauda, a cauda ela está em plano mais superficial. Se eu aprofundo a minha agulha, eu tenho risco de causar ptose no meu paciente. Se eu direciono a minha agulha para baixo e não para cima na minha aplicação, eu tenho risco de causar ptose no meu paciente, tá? Que a gente vai falar mais à frente o que é ptose, vocês vão ver a imagem aqui também. Se eu aplico dose elevada e excessiva, normalmente acima de 3 unidades nessa região, a gente já tem risco de difusão da toxina botulínica para o músculo elevador da pálpebra, tá? Então, a gente tem que avaliar muito bem a nossa dose e o nosso alvo. O nosso alvo tem que ser certeiro. Não é difícil a gente identificar aonde fica o corrugador, não, tá? A cabeça e a cauda. Como a cauda é uma musculatura, o músculo ele está mais superficial, quando eu pedir para o meu paciente fazer a contração, ó, a minha toxina, já tem movimento aqui que já passou de 2 meses eu tenho que fazer, tá? Então vocês vão conseguir ver muito bem. Deixa eu ver aqui. Ó, cabeça, ó, que faz aqui o enrugamento, tá? Em cima da sobrancelha. E a cauda, ó, tá vendo que franze aqui um pouquinho, ó? Ó, essa região aqui, quando eu puxo, franze um pouquinho, ela tá mais superficial. Então aqui a minha agulhinha, ela vai ser aplicada para cima, tá? E superficial. Aqui o músculo está mais profundo,
mas mesmo assim a minha agulhinha vai para cima, para que eu não corra risco de difundir essa toxina para onde eu não quero, é a musculatura de baixo, tá? A gente, às vezes, em alguns pacientes que têm muita força, a gente também faz aqui embaixo a toxina botulínica. Então, a agulhinha é voltada para fora, tá? E superficial também. Pode fazer até pápula que já ajuda. É sempre superficial a aplicação, depende do músculo, depende do seu músculo-alvo. Tem músculo que está mais profundo, tem músculo que está mais superficial. Lá na aula de anatomia, vocês vão aprender, tá? Quem ainda não passou na aula de anatomia, fique tranquilo que lá aborda cada músculo que a gente aplica toxina botulínica. E aí tem essa informação, qual músculo que está superficial, qual músculo que está profundo. Porque isso é importante na nossa aplicação de toxina, senão a gente erra o alvo e aí causa intercorrência, tá? Na parte da demonstração travou. Ó, aqui eu tenho o corrugador, cabeça do corrugador, aonde franze, ó, onde faz a linha, tá? Cabeça do corrugador. Aqui onde puxa para dentro, ó, puxa para dentro é a minha cauda, ó. A cauda, ela está superficial, tá? No finalzinho do músculo. A agulha é sempre para cima, para que o meu produto eu não tenha problema desse produto migrar ou de eu aplicar fora do alvo, tá? Então, a minha agulhinha para cima, nessa região e superficial, só o bisel da agulha. Já a cabeça, ela está mais profunda. Então, a gente ainda vai falar, a gente vai abordar cada intercorrência aqui, tá? Então, a cabeça, ela está mais profunda. Então, a minha agulhinha entra, se for 32G de 4 milímetros, entra a agulha toda sempre para cima, tá? Se for a agulhinha já acoplada, se for a seringa já acoplada com a agulhinha, sempre para cima também. E dependendo do milímetro dessa agulha, vai ser metade da agulha ou a agulha toda. Na 32G, que é confortável para o nosso paciente, a agulhinha de 4 milímetros, eu posso entrar ela toda em todo o alvo, tá? Já nas outras, não. Vai depender do milímetro, tá? Mas isso a gente aborda lá na prática, para vocês compreenderem. Eu também levo essa agulhinha de 32G. Não vou mostrar aqui porque ela é muito pequenininha, gente. Não vai dar para vocês visualizarem aqui, tá? Então, dependendo do alvo do músculo, ele vai estar superficial ou profundo. A gente vai falar mais à frente que é a questão do DAO também, depressor do ângulo da boca, tá? Que gera uma intercorrência no nosso paciente. Então, deixa eu voltar aqui. Então, ó, esse artigo ele tá bem rico porque ele mostra também a anatomia, músculos corrugador, o prócero, o frontal, tá? Que é essa região aqui. Aí a gente tem tipos de frontal que vocês vão aprender lá na aula de toxina botulínica. O orbicular da boca, ó, a gente tem o orbicular do olho e também tem o orbicular da boca, tá? Aí aqui, ó, o orbicular do olho, o ligamento medial. É importante compreender essa questão de ligamento, porque eles que fazem a drenagem ali da região, né? Então, a questão lá do fluxo, que a gente conversou anteriormente, está muito ligada a eles, então a aplicação não pode ser próximo, porque senão a gente também causa ali uma dificuldade nessa drenagem e causa a complicação edema no nosso paciente, tá? Ó, aqui foi levantado o corrugador, e aí a gente pega um pouquinho da parte do frontal, músculo frontal, ó, tá? É, supra, aqui também, a região. A gente tem aqui o forame. Qual que é que tem forame? Ah, o forame aqui, ó. Por isso, ó, o forame, ele tá na linha pupilar. Aqui é importante também falar do forame, porque a linha pupilar, que a gente faz lá, a nossa linha de segurança, linha da pupila lá que vocês vão aprender na toxina, é para a gente sair fora desse perigo aqui, tá? Não aplicar toxina
lá nessa região, tá? Então, a gente também tem demarcações de segurança que deixam a gente mais segura ali da nossa aplicação e não causam intercorrências no nosso paciente. Voltando aqui falar, porque eu falei no início, esse QR Code aqui é da Revista Científica do IAL. Esse artigo que eu estou passando para vocês é um artigo de intercorrências com a toxina botulínica, que foi feito pelos alunos do IAL, um artigo riquíssimo, onde eu fui orientadora, tá? Então, ó. Glabela baixa aumenta o risco da difusão inferior. Então, quanto mais baixo ali você posicionar a sua agulhinha nessa região de glabela, você vai ter risco, tá? Principalmente em corrugadores, tá? Em prócero, a nossa agulhinha entra 90 graus. Então, não traz ali muito problema, tá? Frontal não deve ser tratado, não deve ser ignorado e nem tratado ali as unidades dele de forma ignorada também e isolada, tem que ser o conjunto, porque senão a gente causa o peso na região e o paciente vai reclamar, tá? Região lateral, orbicular, pede respeito à drenagem e ao fechamento da pálpebra, como a gente falou aqui da região de ligamento, tá? E a gente sempre tem que pensar na dose. Se o músculo. Ah, meu paciente tem um músculo muito forte, doutora, na região do frontal, vou fazer 3 unidades. Se você está iniciando agora, eu te aconselho não fazer, tá? Faz 2 unidades distribuídas em todo o frontal. Quando ele voltar com 15 dias, já coloca no orçamento dele as suas doses extras que você talvez pode ser que você tenha que fazer nele no retorno. Então já coloca no orçamento desse paciente. Unidades não significa ml. A toxina botulínica a gente lê em unidades, igual insulina, tá? Tem uma aula aqui da doutora Rafa, que ela fala de graduação das seringas, o que é êmbolo, o que é canhão na seringa, e ela também aborda unidades internacionais e ml, tá? Então tá aqui na plataforma já. Depois dá uma visualizada na aula, que lá ela aborda muito bem. Não se preocupa que a gente também na aula de toxina botulínica fala isso, tá? Técnicas básicas também dão intercorrência? Dão, porque você pode errar o alvo, tá? Aqui eu nem tô falando de avançado ainda não, gente. Estou falando de técnica básica. São as técnicas básicas que o artigo levantou, a pesquisa levantou que causam intercorrência no paciente. A gente nem entrou em avançado, tá? Então, as básicas, elas também podem causar intercorrência se você não abordar toda aquela questão que a gente já falou anteriormente. Então, aqui com toxina, a gente trata unidades internacionais, tá? Não é em ml. Cada ml tem uma unidade. 100 unidades. A gente usa a seringuinha de 1 ml, que tem 100 unidades, tá? A gente também tem a seringuinha de 0,5 ml, desculpa, 0,5 ml, que tem 50 unidades na nossa seringuinha, tá? A doutora está falando aula 2 pré e pós-graduação. Tem abordando essa questão de ml e unidades internacionais, tá? Mas aqui a gente lê igual lá a nossa aplicação de unidades da insulina. Só tem diferença porque o nosso cálculo é de acordo com a diluição. Mas deixa para bugar a cabeça em relação a isso lá na aula de toxina botulínica. Mas antes de ir para a aula, assistam a aula aqui da doutora Rafa, tá? Que ela aborda isso daí também. Questão de ml e unidade. Essas aulas vão ficar disponíveis, ficam gravadas aqui na plataforma. Então, gente, a nossa aplicação de toxina botulínica, ela é aplicada nos músculos, né, da mímica facial, tá?
a gente não aplica em músculos do sorriso, exceto em algumas condições terapêuticas ou naquela questão lá do sorriso gengival, que tem uma aplicaçãozinha para aquela área e para essa disfunção estética que o paciente relata para gente, tá? Então, deixa eu voltar aqui pro meu. Então, aqui, deixa eu dar zoom no gráfico. Então, quando nós observamos o gráfico do artigo base que a gente está abordando, a ptose palpebral ela aparece como intercorrência mais ali presente, mais lembrada pelos autores e mais citadas, tá? Isso não é um acaso, gente. Ela concentra exatamente a soma de dois erros clássicos que a gente vê muito aí fora. Anatomia mal lida, tá? Aplicação lá ao seu alvo, o entendimento do músculo profundo e superficial. Então, a anatomia mal lida pode causar aptose palpebral no nosso paciente e a técnica mal executada, tá? Em seguida, nós vemos, aparece o olho seco, o edema local, a boca seca e a cefaleia, tá? Mostrando ali que maior parte dos eventos é local e transitório. Mas o fato de ser transitório não significa que é irrelevante para o nosso paciente ou para o nosso trabalho, tá? Na prática clínica, um evento leve ali no nosso paciente pode impactar a vida dele, tá? E ter um impacto funcional e emocional também. Então, a gente sempre tem que levar em consideração a anatomia, tá? E o alvo, a dose, que a gente for abordar. Então, a ptose palpebral, ela aparece aqui, deixa eu tirar isso daqui, como 18,38%. Olho seco, 12,43%. Edema local, 10,81%. Boca seca, 10,81 também. Cefaleia, 8,65. Agora eu quero falar uma questão aqui da cefaleia para vocês, né? É, Hoje, a gente vê muitos profissionais falando assim: ah, não precisa mais abaixar a cabeça 4 horas, não, que isso agora é balela. Já foi comprovado cientificamente que não precisa mais, não. Continuem falando com o seu paciente. No caso da cefaleia, nós visualizamos aqui na pesquisa que normalmente ela acontece quando o paciente ele já tem dores de cabeça frequente, tá? Então, pode ser que com a aplicação da toxina botulínica e o movimento de baixar e levantar a cabeça, é, cause ali a cefaleia no nosso paciente. Outra questão é a aplicação justa ósseo, tá? Justa ósseo, ou seja, quando você transpassa o músculo e faz a aplicação da toxina botulínica não na musculatura, errando o alvo, e aplica na região óssea do paciente. Pode gerar também nódulos e dores de cabeça. Lembrando que essas intercorrências elas podem vir associadas com outras em conjunto, tá? Como edema e eritema, cefaleia e nódulo, tá? Esse nódulo ele pode persistir ali no paciente por até 15 dias ou um mês, tá? Quando a gente aplica intraósseo, justa ósseo, na verdade, não no músculo. Quem já tem um quadro de enxaqueca com frequência seria uma contraindicação? Não é contraindicação a toxina botulínica. A gente só conversa com o paciente que após a aplicação da toxina, ele pode ter dor de cabeça e aí ele vai tomar a medicação que ele costuma fazer uso, tá? Gente, eu tenho ATM, vocês sabem o que é? ATM? E Uhum. aí, eu tenho que bloquear a cervical, temporal e também ai, esqueci o nome. Trapézio. O trapézio, tá? Eu tenho que fazer o conjunto masseter, temporal, cervical e trapézio. Senão, o meu músculo ele é muito tensionado, ele é muito forte. Senão, eu sinto dores de cabeça frequente. Só que essa aplicação, ela é terapêutica.
tá? Então, as doses são totalmente diferentes das doses que a gente faz na área da estética, tá? Então, tem paciente que tem dor de cabeça que talvez precise dessa abordagem terapêutica, tá? Enxaqueca, porque a temporal dele, até mesmo não precisa ter ATM, não. Ele pode ter um músculo do masseter forte que o masseter está associado com a temporal, tá? E aí, como que eu identifico? Deixa eu ver aqui, a minha já tá. Eu sempre espero para fazer as duas toxinas juntas. Ó, não sei se dá para vocês verem. Masseter, tá? Já tá forte. Agora deixa eu ver se eu consigo mostrar a temporal. Eu tô fazendo mastigação boca fechada e olha lá, ó. Masseter. Então, eu tenho a musculatura forte, tá? Então, eu tenho que paralisar toda essa região cervical também e trapézio, porque o músculo fica tensionado. Então, eu relaxo toda essa musculatura e para a dor de cabeça de imediato, tá? O meu faz isso. Talvez lá na aula de toxina a gente pode avaliar, tá? Para ver se você tem necessidade das doses ou não. Lembrando que a unidade é diferente da estética, tá? Tem toxina botulínica que contém lactose? Tem toxina botulínica que contém lactose, não é uma contraindicação para quem tem intolerância à lactose. Eu tenho intolerância à lactose e faço toxina botulínica, tá? Isso daí que vocês veem no Instagram e no TikTok é bobeira, gente. Ele já te causa dores antes da toxina? Eu tenho fortes dores eu tenho crise de enxaqueca por conta da força do músculo, tá? Da contração. E aí eu tenho que fazer a aplicação terapêutica da toxina botulínica, senão, ó, eu já tenho, assim, viu que já tá o movimento forte, né? Só que era pior, tá? Era pior. Ou seja, quando já começa esse movimento de eu fazer, mastigar de boca fechada e ele saltar os músculos, já tá no período lá de eu aplicar. Normalmente é 1 ano, tá? Essa aplicação que eu faço em todas essas regiões que eu falei de forma terapêutica. E quando eu faço, também me causa dor de cabeça. Eu já tenho um quadro de enxaqueca de ATM, tá? Então, quando eu faço a toxina, eu já tomo ali uma dipironazinha, espero vir a dor de cabeça, né? Mas sinto dor de cabeça também, tá? Então, o seu paciente que já tem ali enxaqueca, você se você trabalhar com a toxina botulínica na terapêutica, você faz a aplicação. Se você não trabalhar, ele tem uma indicação. Talvez você tenha que avaliar ali a musculatura, tá? Que pode ser que seja a dor de cabeça possa estar associada com a força do músculo. Não, eu já tenho uma disfunção aqui, eu tenho ATM. Não, a minha dor de cabeça não foi causada pela toxina. Eu já tenho uma dor de cabeça por conta da força do músculo da mastigação, deslocamento ali que eu tenho na região, que ajuda, facilita que o músculo fique mais forte, temporal, masseter, tá? E aí, por eu já ter essa dor de cabeça por conta dessa força muscular, quando eu aplico a toxina botulínica, eu também tenho enxaqueca, mas quando ela já começa a lhe fazer o efeito dela, com 3, 4 dias, e finaliza lá no 15º dia, eu não sinto mais dor de cabeça. Não tenho mais dor de cabeça, só nas 24 horas. A dor de cabeça aqui na nossa toxina, ela aparece a cefaleia nas 24 horas após a aplicação ou nas 24 horas após a aplicação, tá? Não mais do que isso. E aí a gente tem outras questões também que a gente tem que levar em consideração, porque apareceu aqui na pesquisa que é náusea, é 1%, mas pode acontecer com o seu paciente, estado gripal. Após a toxina botulínica, por ela ter um fator lá, ela ser uma medicação, ela pode gerar ali sinalizadores, tá? Então, pode ser que o paciente entre em estado gripal.
Perda visual, tá? Perda da visão do paciente, ela tá em 0,54, mas pode acontecer. Prurido local, sangramento local, é, eritema local e outros que a gente vai falar mais à frente. A gente vai abordar esses principais, tá? Aqui na aula. Então, aqui eu já falei da leitura do gráfico, tá? Então, aqui eu botei aqui, ó, quem domina glabela frontal e periorbital reduz uma boa parte dessas intercorrências aqui que estão no nosso gráfico, tá? Dominar essas regiões é dominar também a profundidade do músculo e a dose do alvo, tá? Kátia Ribeiro, você entendeu a questão da dor de cabeça? Eu não falei nada não, gente. Vou começar agora, tá? Falou que travou, voltou? Parou de travar? Ah, o domínio, deixa eu voltar aqui. A mensagem prática que eu deixo para vocês é que quem domina glabela front, que é o frontal, e mais orbital, orbicular, você reduz ali as questões que estão aqui no nosso gráfico, tá? De intercorrência do nosso gráfico. Dominar essas regiões, que é onde a gente tem mais intercorrência e as causas das nossas intercorrências vêm desse conjunto glabela frontal e periorbital, a gente reduz ali as intercorrências nos nossos pacientes. Dominar que eu falo é o conjunto de dose que eu vou aplicar, se esse músculo está superficial ou profundo, a angulação da minha agulha, se é para cima ou se é para baixo, tá? Tá? Então, essas questões, esses domínios, se o profissional tiver nessas três áreas, que são as áreas que causam ali os problemas das intercorrências dos achados científicos no nosso paciente, você não vai ter intercorrência, tá? Uma forma mais inteligente ali da gente organizar essas intercorrências, e a gente organizou também no artigo, é separar por mecanismo e gravidade, tá? Nós temos os eventos locais leves, como dor na região que a gente aplicou, o eritema, que é quando fica vermelhinha a região, o edema, a equimose e a cefaleia, tá? Então, esses são eventos locais que podem acontecer, tá? Em geral, são autolimitados, mas precisam de documentação e orientação. Todos esses efeitos aqui que a gente está falando, os leves principalmente, tem que ter lá no nosso documento do nosso paciente. O nosso documento lá é de termo de consentimento, tá? As coisas ruins que podem acontecer também tem que estar no seu termo, comunicado ali para o paciente, porque você está comunicando algum evento ali que pode acontecer com ele, tá? Já os eventos oculares e funcionais, a gente tem a pitose palpebral, o olho seco, a logoftalmo, tá? A diplopia e a visão turva, tá? Esse grupo, ele tem maior peso ali clínico no nosso consultório, tá? Essa ocular e funcional, a gente tem que tomar cuidado porque a gente pode trazer, como eu falei anteriormente, questões lá de... Esqueci da forma que eu falei. Questões estéticas para o nosso paciente, né? A gente vai causar ali uma ptose palpebral, o paciente, vocês vão ver na imagem como que o paciente fica, tá? A visão turva, o paciente não vai conseguir enxergar, tá? Retração palpebral, o paciente não vai ter dificuldade de fechar os olhos, tá? O olho seco.
vai trazer ardência, desconforto para esse paciente. Então, é uma questão que ali a gente tem o maior peso clínico no consultório, que traz mais problemas e dores de cabeça para a gente quando acontece, tá? Já a assimetria. As assimetrias são alterações ali da dinâmica facial, da dinâmica daquele músculo. E aí a gente tem a assimetria e o sinal de Mepisto, tá? Nesse paciente que a gente vai abordar mais à frente, tá? A gente também tem o enfraquecimento da região, principalmente do frontal, incompetência do orbicular. O sinal de Nepisto a gente vai falar mais à frente, tá? Então não vou abordar ele a fundo agora não. Os eventos sistêmicos, eles são mais raros, mas podem acontecer, que é a disfagia, fraqueza importante daquela região que você aplicou a toxina e a dispneia, tá? O que que é aí a disfagia? A disfagia é a dificuldade de deglutição do paciente. Ela causa um comprometimento funcional dos músculos envolvidos ali no ato de engolir, tá? Então, aonde acontece mais? Platisma, tá? É onde você vai ali errar o alvo, o platisma levando lá para a questão do superficial e profundo. Platisma, ele é um músculo superficial. Se você aprofundar a sua agulha, você pode causar uma disfagia aí no paciente, tá? E aí, nesse contexto de toxina botulínica, a gente tem uma difusão inadvertida da substância para o músculo adjacente lá, um músculo que é responsável, principalmente ali, pela mastigação, pela deglutição do paciente, pelo ato de engolir do paciente, e também pode estar associado pela cervical, tá? Na aplicação na cervical do paciente. Também pode trazer disfagia, tá? Já a dispneia, para quem não sabe aí o que que é dispneia, é aquela sensação de dificuldade respiratória do paciente. Ele relata dificuldade ao respirar, podendo ser leve ou é grave, tá? E aí, a gente tem que sempre acompanhar esse paciente, todo o procedimento que a gente faz. Fez a toxina botulínica hoje no seu paciente? Manda uma mensagem para ele, pergunta se está tudo bem, se tem algum hematomazinho, orienta ele novamente, porque você também tem que orientar no consultório, tá? Porque se ele tiver uma desses eventos sistêmicos que são raros, mas pode acontecer, dependendo da área lá que você for aplicar a toxina botulínica, você já vai encaminhar ele, tá? A dispneia, ela tem um potencial, ela é uma intercorrência rara e pode evoluir para o potencial grave. Então, é importante ali você acompanhar esse paciente e não romantizar essa questão. É um sinal de alerta. Então, encaminhar esse paciente para alguma emergência médica, se você puder, você vai até com ele, tá? Então, essa classificação de separar todos os eventos locais, oculares, dinâmicos, sistêmicos, ela ajuda muito no nosso raciocínio clínico, porque uma coisa é ali um evento mais leve nesse paciente, outra coisa é um evento sistêmico, tá? Que já exige ali uma conduta mais rápida do profissional. Deixa eu ver aqui se tem mensagem. Tá. Os eventos frequentes não é necessário é, eventos simples, na verdade, que é o pitose, olho seco, são exemplos clássicos que normalmente acontece, não deveria acontecer, né? Não pode acontecer com o nosso paciente, mas a gente vê muito aí fora. O edema, ele já acontece na maioria dos pacientes, tá? O nódulozinho, gente, não é edema. O nódulo de aplicação não é edema, tá? O edema, ele vai ficar ali. é, Vou falar mais à frente que eu mostro a imagem e vocês vão associar ele, tá? Ele vai, após a aplicação, ele pode durar ali no paciente de 24 horas a 48 horas. O nódulozinho que acontece quando a gente aplica a toxina botulínica, principalmente na região de frontal, é, ele some,
tá? Some ali com 15 segundinhos, 30 segundinhos da nossa aplicação. Então, ele não é considerado um edema, tá? O edema ele é causado por um trauma, é uma questão inflamatória ali, porque a gente está usando agulha, tá? E a questão veno-linfática que a gente falou anteriormente. A alergia em alguns casos, não leve ela em consideração assim, avalie muito bem o seu paciente para que você não confunda alergia com um evento, um outro evento adverso que a gente vai falar aqui também mais à frente. Um caso de pitose no paciente vai ficar um mês com o olho caído? Um mês não, querida. Até a toxina dele ficar a ação. Normalmente é de 2 a 3 meses a ação hoje, né, da nossa toxina botulínica. Ali a gente consegue frear para um mês quando a pitose acontece e a gente entra com a ação terapêutica nesse paciente, que é o que eu falei anteriormente. É, as correntes excitomotoras, o laser vermelho, o exercício home care que esse paciente vai fazer de movimentar, mesmo que ele não sinta movimentar aquela musculatura, ele vai mandar o comando, tá? De movimentação, é o exercício de casa que a gente passa para ele. Aí a gente consegue frear para 21 dias a um mês, tá? Mas tem paciente que também não tem resposta, não. A gente não garante para ele. Tem paciente que vai ficar ali a pitose até a toxina perder seu efeito, tá? Então é uma questão grave, tá? Que a gente não pode levar o paciente à pitose. É um erro nosso. A pitose palpebral é um erro nosso, um erro profissional. Na verdade, a maioria desses eventos adversos aqui, tá? Principalmente esses daqui. Olho seco nem tanto, porque se o paciente é a mesma questão da dor de cabeça. Se o paciente já tem, ele pode ter, tá? Se ele já usa colírio, o Fresh Cheese, esses colírios que é só para hidratar o olho, ele pode sentir mais ressecado ali no tempo de ação da toxina, durante 15 dias ali que ela tá lá no período dela de ação. Então, em casos de eventos do paciente, ele não pode ir muito perto do dia do evento. Não, qualquer procedimento estético a gente não faz se o paciente tiver algum evento, alguma festa, algum batizado. Normalmente a gente faz 15 dias, 20 dias antes, tá? 21 dias antes, 15 dias antes. Por quê, gente? Se acontecer uma assimetria nesse paciente, a assimetria lá de que a gente vai falar mais à frente, que levanta a sobrancelha dele. Imagine eu ir para um batizado com a sobrancelha aqui em cima. Vou esperar 15 dias. Aí eu vou aplicar, o profissional vai aplicar a toxina nessa região para baixar essa sobrancelha, tá? E aí são mais 15 dias da ação. Então não pode não. Normalmente 30 dias. Ele vai botar a culpa em você, na gente, tá? Então a gente evita fazer procedimentos estéticos qualquer. O único que a gente faz ali próximo, assim, de uma semana, de algum evento que o paciente vai ter, é a tecnologia. O HIFU, é claro que laser também não. O HIFU, que vou falar aqui o conhecidinho de vocês, o ultrassom microfocado, o ultraforme. A gente faz no paciente porque ele não tem efeito nenhum grave no paciente após o uso, tá? Nem edema. Então é o único. Agora, injetável, tem que esperar. Tem resposta imunológica do paciente, então tem que esperar, tá? Não, não faça. Não faça se ele tiver algum evento próximo. Então, aqui nós vamos falar da pior intercorrência e que ganhou aqui o game do nosso artigo científico, que é a pitose palpebral. Ela é uma das intercorrências mais conhecidas e mais temidas na prática clínica com a toxina botulínica, porque ela gera esse problema aí no paciente. Ó, deixa eu dar o zoom para vocês. Ó, olha como é que o paciente fica, tá? Ó, olho fechadinho, ó. Olha. Ó, olho fechadinho, ó. 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 Ó, olho fechad
Aqui a gente aplicou aqui no artigo que a gente demonstrou, fez uma aplicação de colírio, tá? Deixa eu vir para cá, voltar para cá. Então, qual é o mecanismo principal para acontecer a ptose palpebral? É a difusão da toxina botulínica para o músculo levantador da pálpebra superior, tá? Então, geralmente é por aplicação na glabela baixa, ou seja, é, você aplicou o seu ponto mais abaixo, no seu próximo, no seu corrugador, errando o seu alvo e esse produto difundindo lá para o músculo levantador da pálpebra superior, tá? Então, o excesso de volume também pode levar a essa intercorrência. A massagem precoce, quando a gente está lá na aula, quando o professor fala com vocês, limpar o sanguinho não é massagear, tá? É limpar o sanguinho superficial. Esse paciente tem que ser orientado que ele não vai ficar massageando a região, tá? Que a gente pode migrar esse produto também para o músculo que a gente não quer. Então, a massagem não pode ser feita em um movimento de apertamento na região que a gente aplicou toxina botulínica, não pode ser feito nem por nós profissionais após a aplicação, nem o paciente. Então, nada de massagem precoce ali na região, tá? Pode ser causada pela leitura ruim da anatomia, principalmente do frontal e da glabela, tá? Que são áreas ali de risco que podem levar à nossa pitose palpebral. Normalmente, o paciente apresenta queda da pálpebra, assimetria de uma para outra e ele relata sensação de peso ocular, porque ele não tem força naquele músculo, o músculo vai ficar relaxado, né? O músculo dessa região aqui vai ficar relaxado. Então, ele não vai conseguir abrir o olho, como vocês veem na imagem. Ele vai relatar peso na região ocular, tá? A conduta correta começa ali na fotografia do paciente, documentação, a avaliação da dinâmica desse músculo, que não é o músculo do levantador da pálpebra inferior, esse a gente não vai aplicar, mas é o músculo lá, conjunto glabela que a gente falou anteriormente, tá? A dinâmica, a explicação clara para o paciente, né? Sobre o tempo ali, da ação da toxina botulínica. Agora, já aconteceu com o meu paciente a intercorrência. O que que eu vou fazer? Eu vou ser muito clara e verdadeira com o meu paciente. O meu produto migrou para um outro músculo que se chama levantador da pálpebra superior. Por isso que você está sentindo essa simetria, esse peso nessa região. Esse quadro, ele é temporário. É temporário quanto tempo, doutora? Até a ação do meu produto toxina botulínica, de 2 a 3 meses. Mas a gente tem ali algumas indicações que podem melhorar o quadro, tá? E voltar lá o processo, mas eu não posso te garantir que vai acontecer. Eu dependo muito do seu organismo para que a gente retorne com isso de forma mais rápida. Caso o seu organismo não responda, infelizmente é nesse período, tá? Gente, isso não pode acontecer de jeito nenhum. A gente não pode chegar a falar isso para o nosso paciente, é um erro técnico, tá? Mas se acontecer, você tem que ser sincero com o seu paciente. A hiperbárica também ajuda muito, tá? Nesses casos de intercorrência. Então, a indicação aqui, no artigo científico que a gente leu, né? Só que aí é em conjunto com o oftalmologista, porque a gente não prescreve medicação, é a aplicação de colírio alfa-adrenergético, tá? Que volta ali a contração do músculo. Mas é necessário a avaliação do oftalmo junto com você. Então, você pode ir junto na consulta do seu paciente. O gasto e custo é seu, tá? O erro foi seu com o seu paciente. E aí ele vai prescrever esse colírio para o paciente. Então, aqui, ó, a gente tem, ó, uma paciente que passou por essa questão do colírio. Aqui é 17 dias depois da injeção da toxina botulínica, né? Ó, o caso. Deixa eu ver se eu dou mais um aqui.
Não dá para dar mais um. Então, é assim, ó, tem edema também inferior, porque, né, parou lá, é a questão, o músculo, né? Aqui é 30 minutos após a aplicação do colírio, 30 dias depois da aplicação, do uso do colírio e 45 dias depois do uso do colírio. Melhorou um pouquinho, né? Mas não 100%. Mas melhorou um pouquinho para questão do paciente. Saiu aqui. Então, ó, o conjunto aqui pode levar a essa intercorrência, tá? No nosso paciente. Então, como acontece? Acontece a difusão, que eu já falei. A gente, a gente tem que tirar foto, examinar a dinâmica do paciente, explicar o que eu falei que a questão é temporária, acompanhar a evolução funcional desse paciente caso isso aconteça, considerar a prescrição do colírio, porque a gente viu aqui que deu uma melhora para paciente nos artigos científicos, né? É... Ui, gente, saiu aqui o meu slide, peraí. Fechei o meu slide. Voltou, né? Vou baixar aqui. Existe possibilidade de perda da visão com a toxina botulínica? Sim, na pesquisa ela está em 0,54%, tá? Não acontece com frequência, mas existe sim. Posso começar com a diluição maior? Não entendi. Diluição molhada? Não entendi a pergunta. A gente tem diluição seca e molhada, tá? No nosso paciente. Aqui, na pesquisa, Não, a é diluição um pouco maior para ela ficar mais fraca, digamos assim. A diluição não vai interferir na sua intercorrência, não. Não, Na pesquisa, a diluição 1:1 e 1:2 não teve assim abordagem para levar à intercorrência. A gente tem outros tipos de diluição que é mais molhada, né? Os outros tipos de diluição, elas entram aqui na pesquisa de difusão da toxina botulínica. Para quem está iniciando, eu aconselho fazer a diluição seca, tá? Quanto mais molhada, pior, tá? E pode ser que essa toxina não tenha um efeito legal no seu paciente. Mas aqui a abordagem na pesquisa, tanto a seca quanto a molhada, não entraram, a 1:1 e 1:2 não entraram. Como assim seca? Vai aprender lá na aula de toxina botulínica. Seria um frasco de toxina de 100 unidades para 1 ml de soro fisiológico. Se a toxina for de 50, é, aí é 1,2, tá? Que a gente usa lá no IAL. Mas vou deixar para vocês saberem o que que é a diluição seca e molhada lá. Que aí vocês vão entender melhor o que eu estou falando, tá? Tem alguma contraindicação para aplicação de toxina botulínica? Não aplicamos em gestante nem lactante, toxina botulínica. Logo você terá no módulo de toxina botulínica. Eu não vou entrar aqui, gente, nessa questão, porque é muita coisa, vai ficar muita coisa e vocês vão ter explicadinho lá no módulo de toxina. A contraindicação é lactante e gestante. Também vai ser falado lá no módulo de toxina botulínica com vocês as contraindicações. Vou passar aqui o slide. Então, a diluição seca e molhada
não é na nossa pesquisa não mostrou questões consideráveis a essas intercorrências de pitose, mas a hiperdiluída que a gente tem lá em bula pode gerar, tá? Tem até diluições. Não tô falando também do microtóx, não, tá, gente? Microtóx é outra coisa. Tô falando de toxina mesmo, para aplicação no músculo. Tô falando aqui as intercorrências é de aplicação na musculatura, tá? Bom, aqui é a questão do edema, tá? Nem todo edema ocular deve ser rotulado como alergia, como eu falei lá com vocês. Às vezes a gente vê um edema desse jeito aqui no paciente, já fala, é alergia à toxina botulínica, tá? Isso é um erro muito comum na nossa prática clínica, tá? O edema ele pode ser por origem de trauma ali na região, porque a gente está trabalhando com agulha, ela gera um trauma, uma inflamação também na região, tá? Ou a questão de venolinfática, tá? Questão de circulação. Se essa paciente tem flacidez ali naquela região, já tem uma bolsinha em pálpebra inferior, ela pode ter um edema após a aplicação de toxina botulínica. Então, visualizou isso, gente, já sinaliza para paciente. Olha, você pode ter um edema na região, tá? É, Caso isso aconteça, gente, a gente entra com medicação para reduzir o edema, tá? Quando há ali comprometimento transitório da dinâmica do músculo periocular, a gente perde ali o bombeamento venoso e linfático da região. E isso pode piorar a questão ali de drenagem. Então, vai causar o inchaço palpebral, ou pálpebra inferior ou pálpebra superior, tá? No nosso paciente, que é o edema. Não pode ser tratado como uma alergia. Como que eu sei que é alergia, doutora, ou não? Tem edema no frontal, onde você aplicou? Tem edema em outras áreas, onde você aplicou a toxina botulínica? Ali, junto com dor, calor e rubor, eritema na região, então não é uma alergia, é um edema, tá? A alergia, ela vem associada, vem junto com outros fatores. E a toxina botulínica você não vai aplicar só em região orbicular, tá? Vai aplicar no frontal. Então, se essas outras regiões não apresentam nenhum sintoma de edema, eritema, dor ao toque, calor na região, não é uma alergia. É um edema local, tá? E esse edema normalmente dá nessa região ocular do paciente, tá? Por isso que eu preciso desse raciocínio clínico para eu entender o que é uma alergia e o que não é, tá? Em muitos casos, a conduta passa por observação. Então, a gente vai observar esse paciente, ele vai fazer estímulos, a gente vai estimular ele a piscar, tá? Em casa. Vai orientar esse paciente a fazer uma automassagem de drenagem, tá? Que a gente parou ali o fluxo, a gente aplicou no músculo. Então, tudo aquilo que eu falei anteriormente, que ele tem, a gente para ali tem interferência no bombeamento venoso e linfático nessa região, então, a gente vai estimular a drenagem nessa área, tá? A drenagem nessa área estimula aqui primeiro, bombeia aqui, tá? E vai ensinar o paciente a drenar essa região, tá? Não é apertar, é leve, só bombear, trazendo para cá, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Então, ele vai fazer o estímulo de pisca em casa e também vai fazer a automassagem. E a gente vai acompanhando esse paciente. Você pode entrar com uma medicação ou com laser vermelho também para reduzir esse edema do paciente, tá? E aí, não considerem tudo como alergia, gente, porque nem tudo é alergia. Então, vai depender de vários fatores. Faz o teste alérgico para saber se é alérgico. Olha, na toxina botulínica a gente não tem essa necessidade de fazer teste alérgico, mas se você quiser fazer, você faz. Se o paciente te relata que nunca fez toxina botulínica, aí você quer para respaldo fazer o teste alérgico nele, você faz.
em antebraço, né? Marca lá com a canetinha e faz a pápula com a toxina botulínica até 0,1 ali, unidades na região. Espera 15 a 20 minutinhos ele lá no seu, na sua recepção. Depois você chama ele e vê a reação local. Porque já ter bolsa já aumenta a possibilidade, bolsa e flacidez. Se ele já tem uma má drenagem nessa região, ele já tem bolsa em pálpebra inferior, tem flacidez nessa pálpebra inferior e flacidez na pálpebra superior, ele pode ter também o edema, tá? Então a gente coloca, ó, pode entrar com compressa morna nesse paciente, lembrando que é uma região ocular, é uma região sensível, é colocar a compressa, contar 3 segundinhos e retirar. A compressa, ela não vai em cima do globo, ela vai aqui e aqui em cima, tá? Caso o edema seja lá em cima também. Na nuca de olho fechado em cima do globo, não pode, tá? Colocar compressinha quente nessa região. Vai fazer atividade de pisca, reavaliar dor do paciente, calor e piora progressiva. Se tem dor e calor na região, aí a gente já segue para um processo alérgico. Eritema, vermelhidão na região, dor, calor e rubor, a gente já entra com medicação anti-histamínica, tá? E aí vocês vão conhecer vários aí na nossa aula. Recomenda-se o uso de medicação enzima para intolerância à lactose antes da aplicação, pois tem intolerância com sintomas mais graves. Gente, o meu pico de intolerância à lactose é gravíssimo. Eu não posso nem cheirar o leite, para vocês terem noção. E eu faço toxina botulínica. É muito pequena a lactose que vai nessa medicação, tá? Lá na aula de toxina botulínica, a doutora Ariadne, ela aborda essa questão. Então, vocês vão entender por que que não gera ali no paciente de intolerância à lactose casos graves. Isso daí que a gente vê na internet é balela. Ai, tá bom, doutora, quero segurança. A gente tem lá a Prosigme, mas a maioria das toxinas tem lactose. Pode usar Zelme também. Mas isso eu vou deixar para a doutora falar lá com vocês na aula de toxina botulínica. Vai gastar uma nota com esse paciente se for usar a Prosigme, tá? É... Mas aborda com a Zelme. Mas não acontece, gente. Mesmo que seja grave, eu tenho intolerância à lactose insuportável. Não precisa fazer uso de enzima. Nada disso, tá? Porque é bem pequenininha a dose de lactose que tem no produto. Essa questão que vocês veem, a aplicação de toxina botulínica que causou necrose na região, é outra coisa. É clandestina. Tem nada a ver com a lactose, tá? Pode descartar. Tanto que a gente fez essa levantamento aqui científico bem robusto e não nenhuma intercorrência que a gente viu ali no gráfico está relacionada à intolerância à lactose. Depois a doutora vai abordar lá com vocês na aula de toxina botulínica, tá? Que a gente também fala sobre isso. Não se preocupem que essa questão aí é pequena. Aqui, nessa região de olho seco, nesse evento, nessa intercorrência de olho seco, logo oftalmo e incompetência ocular, da parte ocular do paciente, aqui o paciente sente o erro ali no sangue, tá, gente? Porque incomoda muito ele. Quando há um comprometimento ocular, o fechamento da pálpebra ali superior fica insuficiente, surgem sintomas de ardência no paciente, sensação de corpo estranho, de areia dentro do olho, tá? A hiperemia, o lacrimejamento na região paradoxal, então a gente tem esse lacrimejamento, tem dificuldade no abrir e fechar do olho de forma inadequada. Em casos mais intensos, pode acontecer de exposição ocular, tá? O que que é exposição ocular? O globo ocular ele fica mais para fora.
tá? E aí que pior, gera mais desconforto ainda para o paciente. E até mesmo pode ter complicações secundárias se esse globo ocular ele vir para fora, tá? Como infecção da região. Aqui a nossa conduta, ela vai se envolver em lubrificação intensa da área. Então, lá um fresh cheese, colírio de hidratação, a gente tem que passar para o paciente. É claro que a gente não prescreve nada, vai encaminhar ele para o oftalmologista, pois você pode acompanhar ele também para a prescrição desses produtos. Também tem que ter proteção ocular ou tampão, dependendo se ele não conseguir abrir e fechar a pálpebra, tem que usar o tampão, óculos escuro, tá? Então, é necessário a conduta junto com o oftalmologista ali para, caso aconteça isso com o seu paciente. O que que acontece assim para aqui para prevenir que isso aconteça com o paciente? Também difundir, tá? Difusão lá da nossa toxina botulínica para onde a gente não planejou, tá? Normalmente, gente, acontece muito. Deixa eu voltar aqui a minha câmera. Quando o paciente, você faz lá a aplicação do orbicular, das ruguinhas laterais, e você aplica, que eu sempre falo em sala de aula. Você pega lá a sua agulhinha para dentro, fazendo para dentro. Não pode. Você vai ter maior risco de acontecer essas questões aqui com o seu paciente. A agulhinha é para fora, tá? Ou 45 graus para fora, ou totalmente para fora, ou deitadinha, seguindo aqui, nunca para dentro da órbita. Não pode. Do ossinho aqui para dentro, não pode aplicar toxina botulínica, tá? A gente pega o músculo bem lá fora. A gente pega o músculo aqui, ó. Aqui, ó, é a parte óssea, onde tem o afundamento. A gente pega ele aqui, ó, na lateral, tá? Então, o erro é a difusão dessa toxina e para acontecer esse evento adverso, essa intercorrência, é a forma que a gente está aplicando lá a nossa toxina, o ângulo da nossa agulha, tá? Então, o ângulo da agulha é importante, tá? Na hora da nossa aplicação. Já está terminando a aula, tá, gente? Aqui é o que a gente mais vê aí na nossa prática clínica. Assimetria facial, tá? Um lado é mais alto do que o outro. Aí, o lado de músculo do sorriso é terapêutico. Quem for trabalhar com terapêutico é terapêutico a dose. É, Aqui, gente, sorriso gengival, um lado a gengiva aparece, o outro não, é uma simetria. A que a gente falou da sobrancelha, só que da sobrancelha a gente tem um nome para ela. É o sinal de Mepisto, tá? Que é uma elevação excessiva ali da porção lateral da sobrancelha do paciente. Isso acontece após a aplicação da toxina botulínica e aí deixa um aspecto de arqueamento demais no paciente, tá? E aí a gente tem o quê? Mecanismo mais comum, dose desigual. Bloqueio incompleto. Normalmente esse lado bloqueou do frontal e esse não. Aí lá depois de 15 dias a gente consegue, esses sinais aqui a gente consegue depois de 15 dias da ação da toxina botulínica que ele vai vir para nosso retorno de avaliação, a gente consegue corrigir, tá? Todos esses daqui. Diferente lá da pitose que talvez não consiga com as ações que a gente vai fazer no paciente. Então, variações anatômicas, por isso que eu falei que tem que filmar. Levanta a sobrancelha, paciente, levanta a testa. Fica normal, levanta, fica normal, tá? Aqui você também vai ver se ele já tem uma simetria e vai alinhar com ele. Ó, essa sobrancelha já é mais alta do que a outra. Quando eu aplicar a toxina botulínica, vai continuar essa simetria. Então, você quer que eu abaixe essa sobrancelha aqui?
Agora, eu não consigo levantar essa daqui 100%, talvez, mesmo não aplicando a toxina botulínica, eu tenho que avaliar, tá? Então, a gente avalia, e talvez depois de 15 dias, paciente, eu tenho que fazer mais uma aplicação, mais uma abordagem ali nessa região para fazer o alinhamento desse sinal de mepisto ou assimetria nesse paciente. Então, aqui, ó, aqui a paciente, ela tinha uma assimetria, tá? Foi causada, não, já tinha assimetria. Então, com a aplicação da toxina botulínica nessa região do frontal, ó, alinhou a sobrancelha dela, ok? Então, a gente alinhou lá a simetria. Essa paciente aqui, ela tinha o artigo científico tá aqui, tá, gente? Para depois vocês acessarem. Essa paciente aqui, ela tinha alinhado as sobrancelhas, mas o que que incomodava nela? Esse hashtag aqui que fica aqui em cima da sobrancelha, ó. E aí, se a gente aplicar, a gente tem uma zona de segurança nessa região. A gente não pode aplicar a toxina botulínica de forma profunda aqui, tá? Ou eu vou fazer o microtox em toda essa região, que vocês também vão aprender lá na aula de toxina botulínica, ou eu vou fazer uma técnica avançada em cima para eu não perder o arqueamento, não causar uma assimetria na sobrancelha da minha paciente e acabar com essas ruguinhas aqui de cima. Deixa eu ampliar aqui. Então, ó, essa paciente, ela tinha uma assimetria, foi aplicada toxina botulínica nessa região e trouxe lá um alinhamento da sobrancelha. Essa daqui, ela tem uns códigos de barra aqui, ó. Hashtag em cima da sobrancelha, musculatura forte só em cima. Só que a gente tem a nossa zona de segurança que vocês vão aprender lá na aula. E se eu aplicar a toxina intramuscular aqui, posso causar uma simetria nas sobrancelhas. Elas já são simétricas, já têm a altura igual. Então, para eu não mexer na altura da sobrancelha dela, nem modificar isso daqui, eu preciso abordar uma técnica avançada de aplicação intradérmica da toxina botulínica, tá? Para relaxar essa região ou, na verdade, esticar essa pele, ou fazer o microtox nessa região, tá? Aqui ela fez a aplicação, ó, e ó, depois de 15 dias tem que alinhar, tá vendo aqui que aqui ainda tá levantando? Essa daqui ficou assimétrica, aí vai alinhar aqui depois com mais uma aplicação, tá? Essa daqui deu tudo certo, ó. Ela tinha essa sobrancelha aqui mais caída, então foi utilizada foi feita a aplicação em região de frontal da paciente. Não foi abordado. Aqui foi feita uma aplicação de uma unidade. E essa região aqui não foi feita nenhuma aplicação de toxina botulínica. Uma unidade para manter esse arqueamento que ela já tinha, porque se eu abordar o frontal todo sem pensar nessa parte de arqueamento de sobrancelha, vai dar ruim, tá? Então, ó, deu certo, ó. Levantou um pouco essa sobrancelha aqui, tá? Na abordagem dela, dessa paciente. Não foi feita a aplicação de toxina desse lado, na região do frontal, que está relacionado ao arqueamento de sobrancelha. Foi feito uma unidade nessa daqui, tá? Para ter esse alinhamento aí da simetria da paciente. Então, como que a gente vai deixa eu botar aqui na minha página. Como que a gente vai fazer? Primeiro, diferenciar a simetria pré-existente, pedindo para o paciente fazer a mímica que você filmar. Segundo, reavaliar o padrão do movimento do músculo, qual que é mais forte, qual que levanta, qual que não. Terceiro, decidir se cabe um ajuste conservador, como foi feito nessas pacientes aqui pontual ou apenas uma acomodação clínica, tá? O que foi feito nessas pacientes. E aí, alinhar com o paciente. Agora, não fica corrigindo toda hora e corrigindo demais, colocando altas doses, que você vai comprar ali um segundo problema com o paciente. Quem trabalha com assimetria
tem que deixar muito alinhado com o paciente de que a toxina botulínica pode ajudar, pode resolver ali, fazer um ajuste, mas não bate o martelo ali para ele que você vai resolver o problema dele, tá? Não faça isso. Fala que é ajustes e que é acompanhamento da dinâmica ali muscular dele, tá? E não aumentar a sua dose, não ir com doses exageradas, principalmente quando a gente fala de assimetria. Eu coloquei esse daqui, gente, esse slide, porque acontece muito na prática clínica. Eu não sei por que muitos profissionais estão errando essa questão aqui de DAO, depressor do ângulo da boca, e também causa uma questão inestética no paciente. Sabe por quê? Ele fica com boca de derrame, tá? Assim mesmo. Fica com boca de derrame. Quando a gente não faz ali as marcações de segurança para aplicação de toxina botulínica no DAO, depressor do ângulo da boca, do ângulo oral também, esse músculo aqui, tá? Então, quando você vê o paciente sorrir e cai esse lado aqui, é porque fez a aplicação errada na musculatura. Então, como que a gente evita essa difusão para lá para o depressor do lábio inferior, que é esse músculo aqui, ó, tá? Vocês estão vendo que o Dow, ele passa por cima desse músculo, então ele está mais superficial, ok? Já o depressor do lábio inferior, ele está mais profundo. Aí o que que a gente vê aí muito aí fora? Vim aqui da comissura e marcar o ponto aqui para fazer a aplicação do Dow. Aí o que que acontece? Aprofunda a sua agulha. Aqui já tem risco de pegar mesmo não aprofundando, vai fazer a difusão lá para o músculo de baixo, tá? Então, a gente tem uma técnicazinha de segurança, que é 1 centímetro da comissura. Eu vou pegar o meu. Isso vocês vão aprender em aula, então não precisa bugar com isso. 1 centímetro da minha comissura, tá? Eu vou pegar lá o meu paquímetro. Desse pontinho aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo desenhar. 1 centímetro da minha comissura e eu vou ter um pontinho aqui, base. Depois eu vou descer 1 centímetro a 1,5. E é aqui que eu vou aplicar a minha toxina botulínica no DAO, tá? Então, tem essa regrinha de segurança, 1 centímetro com o paquímetro da comissura ou sua régua, depois descer 1,5 centímetros a 1 centímetro para baixo. Aqui que vai ser feita a aplicação de toxina botulínica. O que a gente vê muito aí fora são os colegas fazendo isso daqui, ó. Também porque não estuda, né, gente? Quem estuda erra. Comissura. Vou aplicar aqui. E aí, o músculo, ele tá passando aqui, gente. Olha aqui, que bonito, que maravilha. Ele tá passando aqui embaixo. Então, aqui é uma zona de risco para você pegar o depressor do lábio inferior. Mesmo que você vá superficial aqui, vai difundir essa toxina. Ela vai migrar para ele, vai afetar ele também. Esse músculo aqui que a gente não quer pegar, tá? Então, fazendo a técnica direitinho, aí o ângulozinho, se você fizer a medida direitinho, não importa se você vai entrar 90 graus ou se você vai entrar 45 para fora. Você tá em zona de segurança. Agora, se você pegar a linha de comissura, apliquei aqui, é o DAO, lascou, você vai fazer boca de derrame no seu paciente, tá? Aí, ó, a minha boquinha aqui, vocês conseguem ver o meu down muito forte. Quando o masseter é forte, o paciente também tem esses músculos do terço inferior forte. Então, eu tô lascada, né? Porque quando começar o derretimento, se eu não controlar a toxina, vai começar a puxar tudo para baixo. Então, ó, essa marcação aqui, Ele ó, não tomou no almoço, a gente tem feito, tá? é forte, aqui no microfone.
Tá acabando já a aula, gente. Quando o DAO é forte, a gente começa a marcar o quê? Marionete no paciente. Então, a marcação de marionete, não adianta preencher aqui sem antes abordar a toxina botulínica. Seu preenchedor vai migrar. Não adianta, o músculo vai amassar o preenchedor, tá? Então, não adianta boquinha triste de marionete sem abordar a toxina primeiro. Dá um relaxamento nesse músculo depressor do ângulo da boca e depois ele vai soltar. A boquinha do paciente vai ficar retinha e você só preenche lá aonde ainda tem o afundamento, porque o músculo faz o vínculo por conta da força dele. Então, o DAO ele está responsável lá pela marcação de marionete no nosso paciente. Ó, eu falei que a minha já passou 2 meses que tem que aplicar, né? Então vocês já veem, ó, a marcação esse lado aqui é mais forte do que esse, ó. Puxa para baixo. O DAO ele puxa a nossa boca para baixo, tá? Então, a abordagem do DAO, o alvo, não pode ser isolado. A gente tem que fazer essa marcação de segurança para a gente não trazer ali consequências estéticas e funcionais para o nosso paciente. Ele vai sorrir assim, ó, com a boca para baixo. Então, aqui é importante que vocês entendam, tá? A gente fala muito também lá na aula prática sobre isso. Aí, onde está a zona de risco anatômica? O DAO, ele corre inferiormente a partir da comissura, tá? Ele vem aqui, ó, a partir da comissura, comissura é o cantinho da boca, a partir da comissura, e não deve ser confundido com o trajeto do depressor do lábio inferior. A faixa medial é sensível porque o depressor participa da descida do lábio inferior. Se ele recebe a toxina sem querer, a mímica entorta. A gente faz aquela cara de derrame no nosso paciente. A abordagem do Dow pede pontos mais infralateral, ó, lateral, não em linha de comissura, tá? Para a gente ter uma aplicação ali conservadora no paciente. A aplicação dele é superficial também. Como eu falei, ele é um músculo que está em cima, ele está mais superficial, então não precisa entrar sua agulha toda. Entra todo o bisel da sua agulha, tá? Nessa região. Normalmente, o excesso de confiança e o não estudar profissional, principalmente da anatomia, é que leva ao erro de aplicação nesse músculo. Então, o alvo ele tem que estar com segurança. Para você ter segurança no alvo de marionete, do Dow, tem que fazer aquele deverzinho que a gente falou, tá? Então, você tem que avaliar ali o movimento do paciente antes de você fazer a aplicação. Quando você fizer a sua marcaçãozinha lá segura, você pode pedir para o paciente fazer a mímica, puxando a boca para baixo, tá? E você vai ver que tá ali direitinho na linha do Dow. Tira a foto do antes e depois. Eu gosto de fazer vídeo, como eu falei, da toxina, porque eu vejo o movimento ali do paciente. Peço para ele sorrir e relaxar quando eu vou abordar o Dow, tá? Sempre não ultrapassar dessa margem de segurança, do limite ali que a gente falou, e manter a profundidade e dose sob controle. A dose aqui já muda, porque se o paciente tem muita força, lá na minha primeira aplicação eu posso chegar até 4 unidades, mas não mais do que isso, tá? O meu caso, se eu aplicar 2 unidades aqui, não vai fazer nem cosquinha. Eu tenho os depressores da face, os músculos depressores, muito forte. Então, isso, se o paciente já está vincando, ele tem a musculatura forte. Então, 2 unidades não vai fazer nem cosquinha ali nele. Pode ser de 3, 4 unidades e reavalia quando ele voltar lá com 15 dias. 2 unidades é para aquele paciente que não tem marionete marcada.
Vamos falar agora das questões visuais do paciente. Já está acabando, gente, está acabando. A diplopia e outros sintomas visuais, eles são raros, como a gente viu lá no nosso gráfico, mas eles não podem ser banalizados, tá? Aqui o discurso consultório leve acaba, porque aqui é uma questão visual do paciente. Na verdade, não tem leve intercorrência nenhuma, né? Se o paciente relata visão dupla, visão turva, dificuldade no foco de visão ou qualquer sintomas visuais, após a aplicação da nossa toxina botulínica, isso tem que ser tratado como red flag, tá? O que que é red flag, gente? Na área da estética e na área médica, a gente usa muito essa palavra red flag é um sinal de alerta clínico, tá? Que indica maior risco ali no nosso paciente e exige atenção imediata para a gente, assim como a ptose palpebral, tá? Então, nesse paciente também envolve a difusão lá muscular extraocular em relações de zonas anatômicas de maior risco que a gente falou anteriormente, conjunto glabela no paciente orbicular. A conduta da gente é avaliar esse paciente, chama ele para o consultório, avalia ele, vê os sinais que estão associados a aquela o que ele relata para você, né? E a gente encaminha para oftalmologia, tá? Quando é indicado, quando não é indicado, não precisa encaminhar. Você vai ver os sinais que ele vai te relatar. Se ele relatar visão dupla, visão turva, dificuldade no foco ou qualquer outro sintoma visual que vai interferir dele enxergar, você tem que encaminhar ele, tá? Para avaliação da oftalmologia. Em casos visuais, não tem improviso, tá? A gente tem que encaminhar esse paciente. Se a gente já suspeita, tá? Não é vamos ver depois. A gente tem um número pequeno de relatos desse efeito adverso, é 1%, se eu não me engano. E a gente foca nos sintomas do paciente, tá? O profissional esteta ele tem que reconhecer cedo e orientar o paciente para que não venha agravar esse cenário visual do paciente. Os eventos locais são dor, eritema, equimose, hematoma, e cefaleia, que a gente já falou anteriormente. Dor e cefaleia podem ocorrer por trauma da agulha, contato periosteal, como eu falei anteriormente, quando o contato, a sua agulha ultrapassa do músculo e você faz a injeção da toxina botulínica periosteal. Periosteal significa, gente, na parte óssea, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Na parte óssea do paciente. Ansiedade também pode causar cefaleia e dor, espasmos iniciais por conta ali do relaxamento que a toxina está fazendo, da ação da toxina botulínica nesse músculo, e hematoma local, porque a gente trabalha com agulha, né? A gente pode pegar um vasinho, pode causar uma equimose, um hematoma. Em geral, eles são transitórios. A gente consegue passar lá para o paciente se for um hematoma, um iridoide ou um hepario gel. E a resposta da gente para o paciente são medidas simples, como compressa, é, iridoide, Heparil, dor de cabeça, o remedinho que ele já faz uso em casa. O eritema, ele costuma refletir na vasodilatação e trauma mecânico também, por conta da agulha que a gente usou no paciente. A gente tem o maior caso aí das toxinas, da aplicação de toxina botulínica, o eritema, né? Acho que, no geral, o que a gente usa agulha sempre vai ter eritema. Tem uma persistência atípica
na aplicação. Aqui também é transitório, tá? Passa rápido. Equimose e hematoma estão relacionadas também à lesão vascular, que a gente pode pegar um vasinho com a nossa agulha. Calibre da nossa agulha, quanto mais fina a agulha, melhor, menos desconforto para o paciente. É, Fragilidade capilar, se esse paciente já tem, tá? A boa orientação pós-procedimento, foto, honestidade com seu paciente, evitam ruídos, tá? Se você relata tudo isso que o paciente pode ter antes da aplicação, ele vai ficar ciente do que pode acontecer. Agora, se você não fala para ele, não orienta ele que pode acontecer uma dor local, principalmente ao toque, uma cefaleia, um eritema, um hematoma, ele vai te perturbar. Ah, mas por que que você não me avisou antes? Então, tudo que é comunicado anterior do procedimento é alinhado com o paciente, ele não vai perturbar você depois do procedimento com questões de questões desnecessárias que era para você ter passado para ele, tá? A melhor conduta para a intercorrência continua sendo a prevenção, tá? É o protocolo que a gente vai fazer no paciente, é a padronização ali de dose de dose não, desculpa, de diluição da sua toxina botulínica. Um erro muito comum para quem está iniciando é ter dúvidas na diluição e das seringas. Quantas unidades cada seringa anda de acordo com cada diluição? Mas lá na aula de toxina vocês vão entender, tá? Então, você padronizar essas questões também evita intercorrências. Então, a gente tem que mapear a simetria, avaliar esse paciente, mapear essa simetria, fazendo lá a foto, ver se ele já tem olho seco, se ele tem cirurgias prévias, bléfaro, tá? Se ele tem bléfaro, por quê? Se ele tem bléfaro e tá recente, com menos de 45 dias, ele pode ter edema na região. Lembra que mudou a anatomia da região, tá? A força muscular desse paciente, a expectativa desse paciente. Tem paciente que chega pra gente achando que o preenchedor vai tratar, vai fazer o efeito lá da toxina botulínica. E não é, ele não sabe às vezes a diferença do que é um preenchedor, para que serve o preenchedor e para que serve a toxina botulínica. Então a gente lá na conversa a gente visualiza a expectativa e o conhecimento desse paciente também, para depois ele não reclamar. Planejar o alvo certo do músculo, sempre estar presente na sua mente sobre a anatomia, a profundidade desse músculo, a diluição, a dose por cada ponto que você vai fazer, a distância de estruturas críticas da região da face do seu paciente e a estratégia do retoque conservador, tá? A execução técnica estável. Aqui também a asepsia correta, porque se você não limpar bem a pele do seu paciente, você leva a contaminação para dentro com a sua agulha. Então, pode ter infecção também com a aplicação da toxina botulínica, tá? Marcação coerente, correta, em cima do músculo, comunicação com o paciente e zero pressa de embelezar, tá? Esse paciente. Tudo é, tem o seu tempo. E você vai acompanhar esse paciente. Não é, não, eu apliquei toxina botulínica no meu paciente. Qualquer procedimento que eu realizo no meu paciente, eu tenho que mandar mensagem no outro dia para perguntar como ele está. Se está tudo bem, se ele tem alguma coisa para passar para você. Porque esse acompanhamento, gente, freia as intercorrências. Vou fazer um preenchimento nasal no meu paciente, no outro dia não vou perguntar, não vou pedir foto, não vou perguntar como que ele está. Não. Aí depois de 5 dias o paciente aparece lá no seu consultório sem nariz. Deu uma necrose e o nariz caiu. E você nem tá sabendo disso. Porque o paciente às vezes é leigo, tá? A gente tem que estar acompanhando ali todo o pós dele também. Não pode abandonar o paciente, largar a mão dele, tá? Então, o manejo clínico precisa seguir uma sequência lógica. Primeiro, conhecer qual foi o efeito, por que que aconteceu, se você errou o alvo. Segundo, classificar o risco.
e a gravidade dessa intercorrência. Terceiro, orientar o tratamento conforme o mecanismo envolvido. Se foi uma pitose, como a gente visualizou, tem um mecanismo envolvido que foi erro, né, na aplicação e no alvo, ou difusão daquela toxina botulínica. Difundir é o produto migrar para outra musculatura, tá, gente? Quarto, reavaliar esse paciente após o tratamento dele, tá? Se for um evento local, o foco é documento, cuidado domiciliar, acompanhando esse paciente, seguindo o passo a passo de cada intercorrência que a gente falou anteriormente. Se for um evento funcional e ocular, a conduta já muda de patamar, ela exige ali um exame, uma direção com oftalmologista, um encaminhamento, uma outra estratégia, tá? E se houver um red flag visual, ou um sinal ali sistêmico, a gente tem que ter mais atenção, registrar, orientar e encaminhar imediatamente esse paciente. Lá no caso da apneia, tá? É, Dispneia. Então, a gente encaminha esse paciente e acompanha também. Aqui são as referências que foram utilizadas nessa apresentação, tá? Científicas, e também tem aqui o artigo científico lá dos alunos do IAL, sobre as intercorrências relacionadas à toxina botulínica. Tem artigo novo, é de 2025. Então, tirem o print aí dessa tela para depois vocês pesquisarem e conseguirem ler todos esses artigos. Vou parar de gravar. Alguma pergunta? Consigo parar de gravar. Alguma pergunta, gente? Para a gente finalizar a aula? Agora é o momento. Isso daqui vocês vão trabalhar a todo momento. É a porta de entrada do consultório de vocês. Limpeza de pele e toxina botulínica. A aula de bioestimuladores preenchedores me impactou mais. Me impacta até hoje, gente. Até o profissional que tem experiência fica impactado com as coisas que a gente vê que os artigos científicos trazem para a gente, tá? Mas não fiquem com medo, porque se vocês dominarem aqui, e tanto do preenchedor, bioestimulador, quanto a toxina, é dominar a anatomia. Não tem pegar na seringa antes de dominar a anatomia, tá? A aula do dia 6 vai ficar na plataforma para a gente também. Todas as aulas estão gravadas e estão na plataforma. Todas as aulas, essas aulas que nós estamos tendo,